Olá, que bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida. O programa traz conhecimento, informação e experiências para que nós possamos estar cada vez mais de bem com a vida, sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Web produtora, o seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba, você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. O De Bem com a Vida desta semana está imperdível. Confere só as incríveis atrações que nós preparamos para você. Como donos de bens podem, em vida, evitar briga de familiares e disputas judiciais? Quem responde é a advogada Sabrina Laranja. Celebridades, espelho e cirurgia plástica, uma leitura contemporânea com o cirurgião plástico Denis Ricardi. Efeito dominó no sorriso e o planejamento dos 6 itens com o cirurgião dentista Felipe Boabade de Barros. Passaporte para a felicidade para as mulheres da geração 50+. A terapeuta Juliana Branch conta tudo. Donos de bens estão buscando, em vida, evitar que familiares briguem ou que busquem a judicialização para resolver esses bens. Para esclarecer este tema, nós recebemos aqui no De Bem com a Vida a advogada Sabrina Laranja. A doutora Sabrina, ela é pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, Direito Empresarial, Compliance, Direito Civil, Direito da Família e Sucessões. Como vai, doutora Sabrina? Tudo bem, Cris? Tudo bem. Doutora Sabrina, para começar o nosso papo de hoje, o testamento é uma manifestação da última vontade da pessoa antes de morrer? Isso, né? Ele pode ser planejado um pouco antes, né? Mas via de regra é isso, é uma forma que a pessoa vai esclarecer como ela quer deixar os bens, né, para os herdeiros. Além de distribuir os bens materiais, o testamento ele serve para organizar outras vontades? Pode ser incluído a forma como a pessoa quer ser enterrada, por exemplo, alguns bens que têm valor afetivo, né? Ela pode indicar para quem que ela quer que fique, por exemplo, para um neto querido, alguma coisa assim, né? Via de regra se usa mais para a questão de bens, mas se pode também colocar essas vontades assim da pessoa mais específicas, né? Nós estávamos conversando antes de iniciarmos a entrevista e a senhora falou um número que me chamou muitíssimo a atenção e eu vou pedir agora que a senhora compartilhe com o nosso público. Quando a pessoa se planeja em vida, esses custos para a partilha de bens podem ser reduzidos em até 50%, é isso mesmo? E isso podem, porque os custos de inventário, quando a pessoa morre, independente de ser extrajudicial ou judicial, né, o inventário, eles são muito altos em razão, principalmente, do imposto que se paga, né, o ITCD. É complicado porque a avaliação desses bens também é feita pelo Estado e geralmente o valor pega o valor de mercado. Então, muitas vezes o bem está deteriorado, mas o que eles consideram é o valor de mercado. Claro que tem formas da gente conseguir baixar esse valor, mas, enfim, né, os gastos são altos, também tem as custas do tabelionato, se for um inventário extrajudicial, e as custas judiciais, se for um judicial, né, um inventário. Se houver um planejamento sucessório anterior, além de evitar brigas familiares, é interessante porque as pessoas podem distribuir os bens em vida para os filhos, enfim, para os parentes, através de doação, através do testamento, já determinando, né,
determinados bens para tais herdeiros, evitando brigas futuras, né? E que a questão do inventário se estenda. Então, é interessante, sim, fazer um planejamento sucessório e os custos podem ser diminuídos, assim, até realmente em 50%. Tem uma idade mínima para a pessoa se tornar um testador? Sim, tem. A pessoa tem que ser maior e capaz, né? Enfim, capaz que eu digo assim, tá em plenas faculdades mentais. Nós temos no Brasil, doutora Sabrina, o hábito do testamento tão comum na Europa e em países tidos como desenvolvidos? Não. O testamento, na verdade, assim, em outros países já se tem a cultura de que o inventário é muito caro, né? Aqui no Brasil ainda não se tinha essa cultura, porque o inventário não era tão caro assim há poucos anos atrás. Ele está se tornando cada vez mais caro. As alíquotas foram aumentando, né, como eu disse, assim, a avaliação dos bens também está aumentando. Então, as pessoas mais agora na pandemia é que começaram, devido a muitas mortes na família, às vezes mais de uma morte na mesma família, começaram a perceber, né, o quanto isso dá custos e começaram a se prevenir, né, fazendo testamentos. Então, houve um crescimento, mas é muito recente esse crescimento, né? Normalmente, o que a gente vê de testamentos são pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, que têm, por exemplo, empresas, que têm holding, então acabam fazendo já esse planejamento através de um testamento, porque já tem uma orientação jurídica já antiga, já preparada para isso. Um fato muito comum hoje são casais terem filhos antes deste relacionamento, né? Então, a mulher tem um filho, o marido tem um filho de outro casamento. Isso não complica um pouco a questão da partilha? O que é mais indicado nesses casos? Complica sim, porque em muitos atendimentos que nós fazemos, a gente percebe que o cônjuge que deixou o primeiro casamento, muitas vezes, quando não foi favorecido nessa partilha de bens, né, e deixou muitos bens para a esposa, um exemplo, né, ele acredita que os filhos do primeiro casamento já foram favorecidos, então esses não teriam direito ao patrimônio adquirido, né, no segundo casamento, o que não é verdade. Os filhos, eles vão ter direitos iguais, independente de qual relacionamento seja, né, ou até um relacionamento extraconjugal, os filhos sempre terão direito, e todos têm o mesmo direito. O que complica também é que, assim, o filho do casamento atual, né, dos bens atuais daquela pessoa, ele tem um favorecimento maior porque ele é herdeiro do pai e da mãe. No caso dos filhos de só um ou só outro, vão ser herdeiros só de parte do bem, né? Então tem toda uma porcentagem que tem que ser avaliada, né? Mas em questão do direito em si, os filhos sempre têm direito. Tão importante para os profissionais, porque o público cada vez quer saber mais sobre testamento e partir em paz, né, doutora Sabrina, sem deixar conflitos, brigas e questões judiciais. Já tem a perda sentimental, né, com o passamento da pessoa. Muito obrigado pela sua presença no De Bem com a Vida, advogada Sabrina Laranja. Obrigada. O De Bem com a Vida ganhou um novo parceiro. É a Web Produtora, que a partir de agora assina as nossas redes sociais. Quer conhecer um pouquinho mais da Web Produtora? webprodutora.com.br. Celebridades, espelho e cirurgia plástica. Uma leitura contemporânea com o cirurgião plástico Denis Recarte. Bom, uma pergunta bem ampla. Provavelmente eu vou responder um pouco hoje e talvez vai ficar para próximos capítulos. Mas o ser humano, ele desde que ele é criança, desde que ele é nenê, ele começa a ver os outros e começa a funcionar por imitação. Isso é a primeira maneira de uma pessoa se moldar. Eu estou voltando lá na época de nenê para a gente chegar nessa parte. Então não é de todo mal, como pode parecer, vou me espelhar numa atriz, num ator, querer uma perna de alguém. Não.
ter um espelho, ok. O que é problemático hoje em dia é a obsessão pela beleza, aí seria outra coisa. Agora, eu acho que a gente pode buscar o lado positivo das coisas, sempre deixando claro que tem um limite, sabendo que a imagem de uma pessoa numa fotografia ou até mesmo numa câmera, ela vai refletir um momento ideal que ficou naquele tempo e espaço. Ela não necessariamente é aquela pessoa, não necessariamente é aquela imagem. Hoje a gente também tem recursos para mudar uma fotografia, para mudar uma imagem. Então, se a gente buscar o lado positivo disso, para que uma pessoa busque ter mais saúde, se inspirar num ator que tem muita saúde, que faz o esporte, que tem uma boa alimentação, aí eu acho bem positivo. Se a gente for para o lado de obsessão por beleza, é lógico que é negativo. Então, mas eu gosto de ser otimista e sempre pegar o lado positivo. Então, se for para o bem da vida, a pessoa vê, pô, mas que legal, esse ator tá bonito, essa atriz tá bonita, o que ele faz talvez para ser bonito? Eu vou mudar um hábito, mudar uma atitude, deixar um cigarro, deixar a bebida, começar a malhar, começar a correr, acordar mais cedo, espalhar amor para os outros. Bom, aí eu acho bem positivo. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba vai lhe ajudar a tornar este sonho uma linda realidade. A Casa de Escriba organiza desde a escrita, a história, passando pela formatação, editoriação, imagens, fotografia, impressão e colocação nas melhores lojas do mercado, seja ele no formato físico ou no formato e-book. E de brinde, ainda uma bela campanha de divulgação para que o seu livro seja lido, apreciado e comentado. Este sonho de escrever um livro está a um clique de se tornar realidade. Se esta ideia faz sentido para você, entre em contato através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp 55 519 91 15 20 90. Juntos nós vamos escrever a melhor história da sua vida e impactar na vida de outras pessoas. Nós vamos falar agora sobre o dominó do sorriso. Você já ouviu falar? Então, esse movimento começou com celebridades brasileiras e se espraiou entre a população que busca estampar um sorriso mais bonito. Para falar sobre este tema, eu recebo aqui no De Bem com a Vida, com muito prazer, o cirurgião dentista Felipe Boabad de Barros. O Dr. Felipe, ele é doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, é especialista em implantodontia e também em harmonização facial. Como vai, Dr. Felipe? Um prazer recebê-lo no programa. Tudo bom, Cris? Como é que vamos? Prazer é meu estar aí no programa para a gente poder tentar esclarecer algumas dúvidas e algumas curiosidades que hoje estão bem frequentes aqui no mundo da odontologia e no mundo das celebridades, enfim. E não só disso, né? Também pessoas, digamos, que nós possamos considerar normais, elas também têm a sua vida e elas querem também ter um sorriso agradável, uma segurança. E é isso que a gente vai tentar falar hoje. Doutor Felipe, ainda voltando nessa onda que mais parece um tsunami das pessoas buscarem um sorriso mais bonito, qual a sua opinião a respeito desta mudança estética? Essa busca pela estética está se tornando algo, talvez, que esteja saindo do limite aceitável, né?
Se a gente for falar na questão dentária, né, o que as pessoas estão buscando? Parece que, assim, dentes extremamente brancos. E na verdade, a gente não tem esse tipo de cor na nossa estrutura dentária. Pode ter pessoas que têm dentes bem claros, e a gente tem que ter essa compreensão de dentes claros e dentes brancos. Então, os tons, geralmente, que nós vamos encontrar nas pessoas, ou são tons cinza, que tu podes clarear para tons cinzas claros, ou tons amarelos, que tu pode clarear para amarelo claro. Agora, branco, existe até pessoas que têm cores bem próximas ao branco, mas com uma qualidade, com uma naturalidade muito grande. O que a gente tem visto é a falta da naturalidade, está ficando artificial. As pessoas olham e observam, a pessoa tem algum tipo de tratamento odontológico. E é exatamente isso que a gente tem que evitar. É interessante que nos Estados Unidos se faz muitos desses trabalhos onde se perde um pouco da naturalidade. Mas eles não se importam muito com essa questão. Tem, lógico, a importância, os artistas um pouco mais, mas as pessoas normais da civilização, da população, elas têm às vezes, um aspecto tão artificial e isso marca muito. Mas eles não têm, digamos, essa preocupação como a gente tem aqui no Brasil. Parece que no Brasil as pessoas elas não fazem a odontologia somente para si, elas fazem principalmente para os outros, né? E as pessoas têm que saber que as pessoas elas têm que estar bem consigo próprias. Então, fazendo o quê? Fazendo, de repente, tratamentos estéticos, fazendo tratamentos que vão dar uma segurança maior, tratamentos que aumentem a sociabilidade, a pessoa possa, digamos, estar apta numa sociedade, conversar mais, ter uma prótese fixa, que não tenha o risco de cair, esse tipo de processo que é o que a gente tenta buscar. Doutor Felipe, ao longo da sua história clínica, o senhor tem sido um defensor do planejamento odontológico. Explique para nós, por favor, por que dessa sua defesa? Sim, isso, na verdade, já é uma questão não só relacionada com estética, mas também relacionada com função, tá? Infelizmente, geralmente nas faculdades, isso é praticamente em 100%, se forma profissionais, às vezes, com boas habilidades, certo? Mas são habilidades específicas de procedimentos. E nós temos que diferenciar o procedimento de um planejamento. Eu costumo dar um exemplo assim: vamos planejar ir a um local, certo? E o horário marcado vai ser, digamos, às 8 da noite. Nós não podemos, às 8 da noite, um estar em outro local, outro estar numa outra posição, porque nós definimos que o planejamento era que a gente iria estar lá. Nós temos que ter um planejamento, quando a gente está falando de estrutura bucal, e de que forma que vai se fazer, isso nós podemos até discutir. Eu prefiro fazer de uma forma, eu prefiro fazer de outra. Mas aonde nós vamos chegar, isso tem que estar definido. E isso nós temos um padrão. Assim como eu vou dar outro exemplo para vocês, que vocês vão entender, quando a gente fala, por exemplo, se eu pedir para vocês pensarem hoje de uma televisão atual, qual é o formato de televisão que as pessoas pensam? Um formato retangular, certo? É uma estrutura mais ou menos fina, que ela vai estar ou apoiada na parede, ou apoiada num balcão, certo? Esse é o formato, esse é o padrão. Se eu pedir para vocês um padrão de uma geladeira, o padrão geralmente vai ser um cubo, um cubo mais esticado, vai ter talvez 2 portas, outro vai ter, mas o formato é aquele. A gente não consegue ver uma geladeira com formato de estrela, uma televisão com formato de losango, a gente não vê. Agora, as pessoas podem até dizer, não, mas eu quero fazer diferente. Ok, mas tu está saindo
da normalidade, e isso pode ter pessoas que queiram alguma coisa desse tipo, mas não é, a princípio, o que a gente busca. Então, se criou uma forma onde você tem que saber fazer o planejamento. O que tu tens que fazer? O que a pessoa está chegando? Como que ela está chegando? O que ela tem de problema para tu chegar na posição do padrão? O que seria o correto para ela fazer? Então, uma vez que tu definiu isso, como que tu vai chegar lá vai depender de algumas coisas. Vai depender, um gosta mais de fazer com prótese, outro gosta de fazer mais com aparelho ortodôntico, outro gosta de fazer mais com facetas, e aí é que depende da especificidade de cada profissional. Perfeito, doutor Felipe. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no De Bem com a Vida. Muito obrigado, Cris. Estou sempre às ordens aí para ajudar o pessoal aqui na odontologia com relação a esses tratamentos. Obrigado. Este programa também pode ser assistido no YouTube, no horário e no local que você quiser. Anote aí, De Bem com a Vida TV. Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, De Bem com a Vida TV.rs, no Instagram, De Bem com a Vida.tv. Se quiser falar conosco, anote o nosso WhatsApp, 51 9 91 15 20 90. Passaporte para a felicidade. Você já emitiu o seu? Pois agora, no De Bem com a Vida, nós vamos conversar sobre resgate de relacionamentos amorosos e cura de frustrações que nos marcaram ao longo da vida de forma muito especial para as mulheres da geração 50+. Eu recebo com muito prazer a terapeuta transpessoal Juliana Branchi. Juliana é especialista em alinhamento energético fogo sagrado. Como vai, Juliana? De bem com a vida? Oi, Cris. Grata, primeiro, agradecer a oportunidade. Muito feliz de estar aqui para a gente conversar sobre um tema muito especial, que eu venho estudando há muito tempo, venho acompanhando meus pacientes. Então, agradeço muito a oportunidade e aos que estão nos assistindo com todo carinho também. Estou muito feliz. Juliana, ao cruzar os 50 anos de idade, muitas mulheres seguem sonhando com relacionamentos amorosos saudáveis. Porém, por uma razão ou por outra, os sonhos acabam engavetados. Por que isso acontece? É muito interessante. Se a gente for, eu gosto sempre de dar um en passant, se há 4 a 5 décadas atrás nós falássemos de relacionamento amoroso após os 50, era utópico, porque a pessoa ela tinha aquela impressão que chegasse lá pelos 50, tinha que cuidar dos netos e dar conclusão à sua vida. Muitos se aposentavam, né? E hoje existem, assim, muitas coisas mudaram, nós podemos reiniciar uma nova carreira, novos relacionamentos, e sim, o problema que eu vejo, assim, não é um problema, mas a situação é que nós trazemos, ou as mulheres, nós mulheres, ou estas mulheres que deixam engavetado os seus planos de um amor após os 50 anos, né? É que elas trazem uma bagagem de modelos de relacionar-se que já estão ultrapassados. Então, tem muitos conteúdos, além de muitas, quando eu recebo as minhas pacientes, muitas relatam que se acham velhas, que elas já não estão na pista, né, porque elas não têm como o valor aqui no nosso planeta, ainda é muito da beleza física, e os outros ficam para trás, então elas começam a achar que elas vão ser julgadas velhas, né? Outros fatores também, que eu acho que o principal é os nossos próprios preconceitos, né? Os julgamentos de nós mesmos. Então, quando nós julgamos, às vezes, aquela baixa autoestima, tem muitas mulheres que, devido à educação mais rígida, ou assim, modelos que nós vimos dos nossos pais de relacionar-se,
acabarem se entregando e se anulando numa relação. Então, eu recebo mulheres também que elas não querem mais perder a sua independência, muitas dizem assim, eu não quero me perder de quem eu sou. E é muito interessante porque nós podemos nos encontrar muito no relacionamento. Juliana, tu falaste sobre a questão de repetir padrões, né? E por que tem mulheres que aceitam manter relacionamentos que são tóxicos? Então, olha, o que eu vejo é que essas questões, elas são muito profundas, porque é muito fácil a gente falar sobre, é dependência emocional, mas da onde que vem essa dependência emocional? Então, eu trago, e sou apaixonada pela terapêutica, alinhamento energético, fogo sagrado. Por quê? Porque esses conteúdos que levam a uma pessoa a se submeter a uma relação tóxica, na realidade, dentro dessa terapia, nós vemos que esse conteúdo está lá no inconsciente. Então, nós atraímos, e a vida é linda, porque ela atrai, daí a gente pensa, mas é uma relação tóxica, a pessoa se submete, mas assim, apesar de ser uma escolha inconsciente, é uma escolha. E essa escolha vai atrair, através dos nossos comportamentos, o parceiro, as amizades. Então, se a pessoa está numa relação tóxica, ela vai poder observar que, na maioria das vezes, tem pensamentos de menos-valia, de não merecimento, quer dizer que a pessoa ela tem pensamentos tóxicos dela mesma. E, às vezes, o que é mais interessante, Cris, que eu observo que a pessoa não percebe. Eu recebo muitas pacientes que dizem assim, eu só quero amor, mas por que eu só encontro desamor? E quando a gente fala em relacionamentos, não é só o parceiro, mas eu vejo até questão familiar, às vezes os filhos distratam. Então, eu vejo assim, nós queremos muito respeito, mas nós não aprendemos a nos validar. Então, às vezes a pessoa diz assim, mas eu sou boa para todo mundo. Sim, a pessoa é boa para todo mundo, como eu vejo mãe, assim, a gente faz tudo por todos, né? Mas esquece da gente. Então, eu vejo assim, que são pessoas que estão muito voltadas para fora, porque querem o reconhecimento. E como dentro do conteúdo inconsciente, que pode vir do passado, às vezes nós acessamos conteúdos dentro do ventre da mãe, no período da concepção, como é que era a relação do pai e da mãe, porque o bebê, né, o espírito, ele é multimilenar, ele já está ali acompanhando aquele casal, quando ele está e às vezes as mães não percebem, estão numa relação tóxica, mãe dos bebês, e a gente está lá na barriguinha da nossa mãe, e todo aquele estresse, os abusos, a traição, é assimilada por aquele bebê. E como a gente não tem ainda discernimento, a gente vai entendendo o mundo de uma forma muito agressiva, muito tóxica, e achando que isso é normal. Juliana, eu não quero encerrar sem te perguntar assim, um verbo para que nós possamos, então, validar o nosso passaporte para a felicidade em relação a relacionamentos amorosos positivos. Então, primeiro caminho, nós sempre falamos, autocura, não existe heterocura, mas as terapias, elas facilitam, elas colaboram, e eu amo a terapia transpessoal, porque ela vai além dos conteúdos que a gente tem no cérebro. Segundo Jung, nós temos 3% de consciência como um iceberg, e o iceberg, todo aquele conteúdo, 97% é o inconsciente. Então, aos poucos, nós vamos desconstruindo e ressignificando a nós mesmos. Então, na realidade, é um resgate lindo do nosso auto-amor. Olha que recado importante fica para nossa reflexão nesta noite de quinta-feira. Conhecer a gente mesmo e reprogramar uma vida mais amorosa
e saudável. O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo muitíssimo a sua companhia e desejando uma semana plena de luz, conquistas e felicidade. Até quinta-feira que vem, fique de bem com a vida. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, web produtora, o seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. Este programa também pode ser assistido no YouTube, no horário e no local que você quiser. Anote aí, De Bem com a Vida TV. Siga-nos nas redes sociais. No Facebook, De Bem com a Vida TV.rs. No Instagram, De Bem com a Vida.tv. Se quiser falar conosco, anote o nosso WhatsApp. 51 9 91 15 20 90.